Olá, pessoal, tudo bom? Estamos então retornando para completar o nosso evento de hoje com a presença da UFSM. Para coordenar os trabalhos, a professora Claudete, a quem eu passo então a palavra de imediato. Seja bem-vinda, Claudete, seja bem-vindo, professor Colusso, seja bem-vindo, professor Paulo. Boa noite a todos, cumprimento aqui Vossa Magnificência, o reitor da UFSM, professor Paulo Afonso Burman, cumprimento também o professor Paulo Colusso e a todos que estão nos assistindo no encerramento desse Seminário Estadual de Educação do século XXI. Eu sou a professora Claudete, então hoje eu vou mediar a fala do mestre professor Paulo Roberto Colusso. Seja bem-vindo, professor. Para mim é uma grande honra estar hoje aqui também na presença do reitor da UFSM e é uma honra mediar a sua palestra, uma pessoa que eu admiro muito. E iniciamos o seminário na segunda-feira com chave de ouro. Seguimos toda semana com muito brilho em todos os relatos, as oficinas, as rodas de conversas e palestras. E com certeza hoje vamos encerrar também com chave de ouro com a sua fala, professor Colusso. E eu apresento, então, o professor Colusso, depois o reitor, professor Burman, pode fazer as suas intervenções junto com o professor Colusso. O professor Colusso é graduado em Ciências Econômicas e formado em Eletrotécnica pela Universidade Federal de Santa Maria, um mestrado em Engenharia de Produção na área de Qualidade e Produtividade, realizado também no UFSM. É licenciado em Eletrotécnica, curso Formação Pedagógica, esquema 2 da UFSM, professor do curso técnico de Eletrotécnica. Atualmente coordena o Núcleo de Educação Profissional à Distância do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e dirige o Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM. Quero enfatizar que o professor Colusso tem contribuído muito com os polos da UAB da UFSM. E na sua fala de hoje vai abordar a temática, o material didático digital no desenvolvimento profissional docente. Então, professor Colusso, o que você tem para nós hoje? Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que estou hoje nesse seminário tão importante que, quando me convidaram, eu de pronto aceitei a participar. Participamos na abertura e estamos participando hoje com esta palestra. Eu queria dizer que eu saúdo de imediato a professora Dilce, né, que foi a mentora desse seminário tão importante nestes momentos que estamos passando. E quero dizer também que, para nós, para a Universidade Federal de Santa Maria, é um orgulho, uma satisfação de estar trabalhando neste seminário, visto que nós faz mais de 15 anos que estamos atuando à frente desses polos, que no início eram 9 polos, e a Universidade Federal de Santa Maria, através de seus colégios, atingimos 24 polos, e muitos desses polos hoje são polos UAB, e na época era ensino profissionalizante. E a gente trabalhou muito nesse projeto, nessa caminhada. Então, nós ficamos muito honrados de receber esse convite e trabalhar ao lado da professora Dilce e da Claudete neste evento. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso magnífico reitor, Paulo Afonso Burman, para lhes externar algumas ideias, algumas notícias boas que temos também para o futuro. Pode falar, professor Paulo Burman. Muito bem, muito boa noite, senhoras e senhores, boa noite, Claudete, professora Claudete, boa noite, professora Ilse, professor Paulo Colusso, e as centenas de participantes desse seminário, né, que vem debatendo ao longo dessa semana com uma qualidade que, né, vem sendo comentada muito intensamente. Tem recebido o retorno do professor Paulo Colusso
O Paulo Colusso é a nossa referência na educação à distância aqui na universidade, coordena o Núcleo de Tecnologias Educacionais e estabelece essa relação com todos os polos da educação à distância. A educação à distância que se constitui numa das grandes estratégias de inclusão pelo país afora e particularmente nas regiões onde a Universidade Federal de Santa Maria alcança e se soma a outras iniciativas da educação à distância. O uso desta ferramenta, como disse, como uma estratégia de inclusão e de colocar o sistema educacional, o processo do conhecimento à disposição da comunidade, nas mais diferentes comunidades, distantes às vezes, com dificuldade de acesso, mas com o apoio das prefeituras, dos municípios, dos professores, dos tutores, dos coordenadores de polo, todos envolvidos nessa belíssima estratégia. Ainda ontem comentávamos numa entrevista coletiva que fizemos em Brasília, a partir daqui de Santa Maria, com a Andifes, sobre o uso das tecnologias nesse processo de restabelecimento das conexões entre estudantes e instituições de ensino nesse período de pandemia. Então, um processo diferente da educação à distância, mas com algumas similaridades, com algumas particularidades que, em alguns momentos, representam convergência. E uma delas é realmente o uso da tecnologia para que isso seja, de fato, um processo que ofereça fluxo ao conhecimento, que ofereça fluxo à relação professor-estudante e vice-versa, estudante e instituição e vice-versa. Particularmente nesse período de pandemia, no caso do ensino, do uso das tecnologias como uma ferramenta para o ensino presencial, nós não temos dúvida. Temos discutido isso muito com o professor Colusso e os colegas aqui da nossa universidade, o compartilhamento dessa experiência da Universidade Aberta do Brasil, dos polos de educação à distância, na incorporação de tecnologia ao processo presencial. Então, nós certamente, ao final dessa pandemia, nós não sabemos quando vai acontecer o retorno à normalidade ou à presencialidade, nós não seremos mais os mesmos em termos de sistema educacional no país. Estamos, de alguma forma, tendo precipitado ou recuperado o processo de incorporação de tecnologias à educação brasileira, particularmente à educação pública. Nós vamos ter processos presenciais diferentes, com diria que uma aproximação ainda maior do sistema da educação à distância. Então, de fato, a universidade vem se discutindo, vem processando a crítica dentro desse processo, de tal sorte que possamos incorporar cada vez mais qualidade à educação à distância, como estratégia, de fato, de inclusão e como estratégia de democratização do processo de ensino e aprendizagem. Eu quero cumprimentar a todas e todos que estão acompanhando esse seminário, com debates e discussões importantíssimas, com exposições dos momentos atuais. Nós guardamos, sim, uma expectativa muito forte de que o Ministério da Educação passe a ampliar a linha de investimento para esta nova realidade do uso da tecnologia e da educação à distância pelo Brasil afora. Cumprimento a todos, cumprimento a toda a organização do seminário, né? Nos enche de orgulho, né, participar de um evento como esse, aí, com centenas de pessoas, né? Deu uma corrida rápida na lista de participantes, né? Perdi a conta numa determinada altura em diante, dada a importância desse evento, do tema, né, tão relevante. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. Muito claramente, nós vivemos uma crise seríssima, dramática, mas é muito claro também que nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando que alguma coisa aconteça
e que as coisas se resolvam num passe de mágica. Nós temos que continuar fazendo aquilo que nós sabemos fazer, que é trabalhar pela educação, comprometidos com a educação, como uma estratégia emancipadora das pessoas. E é isso que a educação à distância vem fazendo pela região, pelo Estado, pelo país afora. Parabéns a todas e todos. Muito obrigado pela oportunidade. A Universidade Federal de Santa Maria está honradíssima de estar participando. Obrigado, Claudete. Esse brasão da nossa universidade ao fundo aí, né, nos coloca assim, numa posição de destaque desse seminário. Muito obrigado. Obrigado, magnífico reitor, professor Paulo Afonso Burman, né? Agradecemos as palavras e de imediato passamos então a palavra ao professor Colusso, nosso palestrante do dia de hoje. Obrigado, magnífico reitor. E nós vamos iniciar a nossa fala com uma breve introdução a respeito de material didático e das novas tecnologias. Cada vez que se anuncia dados de faixa de população que adquirem emprego em seus dia a dia, máquinas cada vez mais velozes e acessíveis, mostra o potencial que podemos possuir para lazer, estudo e comunicação. Os microcomputadores, tablets e agora os smartphones conectados à internet oferecem aos docentes e aos discentes oportunidade de diversificação e informação que a cultura da leitura e escrita digital levam a repensar o ambiente escolar. A escola, os educadores e alunos mudam à medida que a reflexão do ambiente agora tecnológico, conectado, faz a sua parte acelerando habilidades e competências na resolução de problemas. A informação digital apresenta formas e tipos mais variados do que a própria escrita, imagens, sons, vídeos, e hoje, sem problemas de espaço e de armazenagem, os antigos CDs, DVDs, hoje nós podemos computar na nuvem. Além de todas as facilidades de acesso e conexão, ainda podemos, em muitos lugares, como a escola, trabalho ou em casa, estar em estudo, trabalho e lazer. Além das facilidades, o papel da virtualização exerce uma importância fundamental nesse processo, pois dá acesso digital a toda e qualquer informação representada. E é disso que nós vamos falar hoje. O avanço da tecnologia da informação possibilitou a utilização de símbolos, representações e sons que podemos utilizar em softwares, reproduzindo realidades importantes para utilização, não só para aprendizagem, mas também indústria, agricultura, interagindo homem-máquina, real, virtual. Estas representações que fazem a coerência das interfaces são produzidas pelo homem, pelo interessado, ao que deseja utilizar como recurso de aprendizagem a interpretação correta, e o meio digital se presta para esta finalidade, ajudando nesse trabalho de texto, desenho e diagramação. O uso dessas representações e interfaces pelos alunos e professores faz com que os conteúdos apresentados sirvam de suporte para a aprendizagem, fazendo com que a interação entre ensino e aprendizagem se dê não só homem-máquina, mas inclui digitalmente o aluno e professor, que também é tema do nosso estudo de hoje. A internet, em acesso, abre-se novos portais, possibilitando realidades culturais diversas e mundiais. Esta passagem de escrever, digitar e os recursos de navegação para a aprendizagem na rede de computadores é o desafio dos centros de formação de professores que nós devemos trabalhar, para que aproveitemos a oportunidade que está a nosso dispor na sociedade que avança. A escola é o ambiente que devemos utilizar esses recursos para o uso da construção do conhecimento. Aos professores, cumpre a tarefa do incentivo de uso das tecnologias como recurso de formação do cidadão letrado, com troca de informação e construção de saberes. Eu faço essa pequena introdução, um texto meu,
E eu vou passar agora uma coletânea de slides que eu organizei para que nós possamos conversar a respeito, então, da construção de materiais didáticos digitais. O material didático digital, no desenvolvimento do profissional docente, ele vem para nos ajudar. Eu tenho trabalhado em capacitação, desenvolvimento e produção de material didático ao longo desses mais de 15 anos, e a adaptação desses recursos tecnológicos utilizados em meio digital estão a transformar a educação. É uma afirmação forte, mas agora, mais do que nunca, se mostra uma necessidade nos tempos de pandemia que vivemos. O material didático digital de autoria é um fator importante para o desenvolvimento profissional dos docentes. A Tarouco, a professora da URGS, nos diz que materiais didáticos, tanto digitais quanto físicos, são uma necessidade do ensino atual. Na educação, atualmente, há uma necessidade de utilização dos meios tecnológicos com soluções educacionais particulares para o uso de mídias e interface, não só no online. Analisaremos as dificuldades e oportunidades para a criação de mídias e interfaces que atinjam seus objetivos educacionais, pois os professores devem ser os facilitadores da aprendizagem, necessitando oferecer condições eficazes e atuais para maximizar o rendimento dos alunos. A utilização de mídias se apresenta com representações que têm relação com habilidades e competências de acesso, apropriação, produção, avaliação e criação de mídias de linguagem. O material digital auxilia no ensino em diferentes modalidades, permitindo que o estudante realize seu estudo a qualquer hora e em qualquer lugar. Podemos afirmar também que isso se aplica ao processo de ensino-aprendizagem, no qual a multiplicidade e a diversidade constituem aspectos importantes, pois são categorias que se refletem na construção particular do processo de ensinar e aprender. Morin diz muito bem que aprende-se com o professor, com os colegas e aprende-se sozinho. É uma das máximas que se usa até em ensino à distância, onde que se diz, né, que o aluno tem que ser um autodidata, né? Não necessariamente, mas vai auxiliar em muito, né? O material didático tem sua origem na necessidade do docente. Torna-se necessário, assim, que conheça a definição, as formas de uso, o tamanho, a classificação e os tipos de objetos de aprendizagem para que possa selecionar o mais adequado aos seus objetivos. Os materiais didáticos devem atender às novas possibilidades do uso das tecnologias educacionais na aprendizagem, em qualquer nível de modalidade. A tecnologia não é um instrumento, é uma interface. O que ela faz? O que ela pode fazer? O que ela implica na educação? Analisando a oferta atual de tecnologias informacionais e de conhecimento para a produção de material didático digital, o docente deve conhecer as habilidades e estratégias utilizadas para a criação e implementação dos conteúdos didáticos digitais, realizar a transposição didática. O que é a transposição? É o nosso design institucional. O professor tem que se desenvolver também nessa área, né, para transpor bem os seus materiais didáticos. Conhecer programas de formação de professores que podem oferecer oportunidades para aprender e criar materiais didáticos eficientes. Os objetos de aprendizagem que existem em vários bancos são recursos digitais que podem ser utilizados, reutilizados e combinados com outros objetos para formar um ambiente de aprendizado rico e flexível. O professor pode dizer, mas eu não vou pasteurizar minha disciplina, não vou utilizar objetos de outros cursos, mas aí diz assim, reutilizados
e combinados, nós podemos sim criar a partir de objetos que existem. São os REAs, são os objetos educacionais abertos que nós podemos fazer algumas composições para a nossa produção, para o nosso material, para a nossa disciplina. O material didático, tendo sua origem no docente, tem as mais variadas finalidades, como a aprendizagem dos seus alunos, a impressão, a simulação, a interação, a postagem em ambientes virtuais, postagem em redes sociais e postagem em outras plataformas. Mas temos que ter alguns cuidados com isso. A avaliação dessa produção requer atenção quanto ao conteúdo, ao plágio, aos erros, aos conceitos ou abordagens. Se é uma linguagem culta, verbal, informal ou dialógica, qual que eu vou fazer, que abordagem que eu vou dar para o meu material. E muito importante hoje é a qualidade visual, a sonora e a gráfica, né? Porque nós estamos em aparatos, né, tecnológicos, gadgets, né, que necessitam que tenha uma boa visualidade, né, que seja sonoro, que graficamente esteja bem colocado, que as fontes, né, sejam de fácil leitura, né? Então, tem algumas coisas que nós devemos observar, e é mais um trabalho do docente em suas atribuições de ensino. Todas essas ferramentas que se tem disponibilidade hoje não atingirão o objetivo de aprendizagem se não produzirmos nossos próprios materiais didáticos. Por que não produzirmos os nossos próprios materiais didáticos? Nós devemos, sim, dar a pessoalidade necessária e a cultura, né, necessária para esse material didático. O que nós aprendemos, o que nós estamos a construir, e nós podemos, sim, produzir nossos próprios materiais didáticos. Planejarmos as atividades, avaliarmos os processos e recursos utilizados, utilizarmos as tecnologias hoje disponíveis. As ferramentas que se tem disponíveis hoje não atingirão toda a aprendizagem. Eu tenho alguma objeção aí a fazer. Eu não concordo de todo o que alguns apregoam de que estamos vivendo do distanciamento físico, não social, pois, na verdade, não estamos totalmente conectados socialmente, pois a participação de professores e alunos não atinge a sua totalidade. Então, nós podemos, sim, ter materiais impressos, nós podemos, sim, ter outras ferramentas, né, a utilizar hoje, que não só, né, o meio tecnológico, né, o meio virtual. Também não concordo com a difusão de uma infinidade de aplicativos. Os professores devem dominar este ou aquele aplicativo, nem com a necessidade de sincronicidade, as nossas webconf, pois só o professor sabe como conduzir a sua disciplina. E tem muita produção de material didático digital que o professor pode utilizar como um texto de Word, uma apresentação em PowerPoint, um PDF, ou mesmo uma foto, ou mesmo um desenho no Paint, por que não? Então, muitas vezes, nós temos passado por várias situações aí usa uma ferramenta, usa outra e tal, e os professores têm ficado malucos, né, à procura de conhecimento para desvendar essas ferramentas, né? Mas por que não sermos mais simples, né? A produção de mídias e interfaces requer técnicas e estratégias de acesso, uso e interesse, requerendo conhecimentos específicos que correspondem à intenção e sistemática de ensino. Envolve planejamento, desenvolvimento, utilização de metodologias, técnicas, atividades, materiais, eventos, produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem a partir dos princípios de aprendizagem e instrução já conhecidos. As citações demonstram a importância de cada etapa do processo de produção de materiais didáticos para a qualidade no uso das tecnologias que farão a diferença quando expostos nas mais diferentes plataformas
redes sociais e ambientes virtuais. A tecnologia traz hoje a integração de tempo e espaço. O digital torna-se fundamental com produção didática, planejada, colaborativa, de qualidade, e auxilia o ensino-aprendizagem, tornando-o híbrido, organizado e acontecendo em qualquer espaço. O processo de ensino-aprendizagem se coloca na mediação do diálogo técnica-homem. As redes sem fio oferecem essa liberdade espacial. Só que o ensino híbrido tem um longo caminho a ser percorrido, com a realidade virtual, a realidade aumentada, inteligência artificial, plataformas inteligentes, adaptativas, Google, enfim, é uma série de caminhos que nós vamos ter que percorrer e nós vamos chegar lá. Por quê? Todas essas tecnologias nasceram da onde? Nasceram das universidades, nasceram de nossos ambientes, mas nós temos uma dificuldade para utilizá-los em um caminho mais curto, né? Num tempo mais curto. Esta forma de construção e de apresentação do material didático que nos dá a segurança de qualidade, de satisfação e interação de discentes e docentes no processo de ensino e aprendizagem, com a sua utilização atendendo aos objetivos educacionais. Esta frase foi colocada numa pesquisa que se fez, realizada pela equipe multidisciplinar, em que os docentes comentaram. Os docentes também demonstraram acreditar em materiais didáticos digitais pelo uso eficiente de uma aproximação cognitiva, complementar e multiformal, auxiliando sobremaneira o ensino e aprendizagem dos seus alunos. Isto foi muito comentado por docentes nessas pesquisas que nós fizemos. E aí aparece, né, já no BNCC, né, na nossa base nacional comum curricular, a cultura digital, esse termo, né, que versa em vários locais, é extenso a nossa BNCC, né, mas ela fala muito sobre cultura digital, né? E a cultura digital, ela inicia lá nas nossas ferramentas, né, nas ferramentas que nós dispomos hoje, e passa pelo processo, né, que é a nossa pedagogia, o método que nós vamos utilizar para atingirmos, então, a cultura digital. Eu falo sempre que nas nossas equipes multidisciplinares que nós tínhamos no CETISM e temos agora no NTE, essa cultura interna digital, nós começamos a construir já há um longo tempo, né? Nós temos a criação de material didático nos órgãos suplementares, nós temos no CETISM, né, recursos educacionais, nós temos o nosso NTE-TUB, né, criado já há um bom tempo, e estamos trabalhando, né, sempre para ter essa cultura digital. E isso começa a fazer corpo, começa a fazer água, como veremos, né, em alguns gráficos que eu vou mostrar a seguir. E o que acontece conosco agora? Ao interrompermos as nossas atividades escolares, o que se verificou com alguns professores e alunos? Não tinham as tecnologias necessárias para continuar remotamente. Não contavam com capacitação necessária para atuar em ambientes virtuais. Não estavam preparados para atuar remotamente. As capacitações na universidade, há um longo tempo, elas são disponíveis. As tecnologias necessárias para continuar remotamente, hoje, nós temos mais de um celular por habitante no Brasil, né? Então, pode até ser que fique complicado, fique difícil, né, de um professor, né, atuar somente com um celular, mas ao aluno não, né? O aluno pode. Só que, claro, né, tem algumas limitações de interação, né? Mas nós vamos ver na sequência também que nós podemos utilizar os celulares também, e devemos, né?
Aí acontece as nossas medidas provisórias, os nossos pareceres, nossas portarias, né, substituindo as aulas presenciais por aulas em meios digitais. As atividades remotas, né, o que acontece? Mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, no parecer do CNE, né, a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologia de informação e comunicação ou outros meios convencionais. Com esses pareceres, decretos, portarias, possibilita-nos agora pensar fora do contexto normal. Como organizar nossas disciplinas, nossos cursos? Nós vamos ter que nos reinventar, desenvolver, implementar, avaliar, para atingirmos nosso objetivo, que é a aprendizagem. Agora, no contexto de sincronismo e assincronismo, surge o problema dos materiais didáticos. Contamos com recursos de materiais didáticos digitais? Sabemos mensurar atividades síncronas e assíncronas? Utilizamos redes sociais, fóruns, leituras, pesquisas, projetos? Quando eu citei lá na frente que alguns professores e alguns alunos tiveram dificuldade, muitos utilizavam já redes sociais, já fóruns, né, leituras, pesquisas, mas muitos não sabiam o que fazer agora, nesse momento. Né? Então, essa é uma atenção que nós devemos ter, que desde 2014, a Unesco vem falando sobre aprendizagem móvel e falar lá sobre os benefícios particulares da aprendizagem móvel, expandir o alcance, a equidade da educação, facilitar a aprendizagem individualizada, fornecer retorno e avaliação imediatos, que nós estamos necessitando hoje, permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar, assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula, criar novas comunidades de estudantes. Isso tudo ainda tem mais. Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula, potencializar a aprendizagem sem solução de continuidade. Vocês estão notando que tudo isso nós estamos a necessitar hoje, 6 anos depois, criar uma ponte entre a aprendizagem formal e a não formal. E aqui tem minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito e desastre, que é o que nós estamos passando agora. Auxiliar os estudantes com deficiências, melhorar a comunicação e a administração, melhorar a relação custo-eficiência. E aí vem também umas diretrizes políticas para a aprendizagem móvel. Examinar os potenciais e os desafios educacionais específicos oferecidos pelas tecnologias móveis e, quando apropriado, incorporá-los nas políticas amplas de TIC na educação, fornecer orientação sobre como novos investimentos em tecnologia podem funcionar em conjunto com o investimento e as iniciativas educacionais existentes, evitar proibições plenas de uso de aparelhos móveis. Vejam bem, evitar proibições plenas do uso de aparelhos móveis. Essas proibições são instrumentos grosseiros que geralmente obstruem as oportunidades educacionais e inibem a inovação no ensino e na aprendizagem, a não ser que sejam implementados por motivos bem fundamentados. Agora eu vou passar uma figura que diz assim, ó, leis que proíbem a utilização de smartphones em sala de aula. Nosso Estado está ali, proíbe totalmente o uso de smartphone em sala de aula. E aí, nós vamos numa pesquisa do Kids Online Brasil de 2018. Os equipamentos utilizados pelos jovens para acesso à internet, o percentual sobre o total de usuários de internet de 9 a 17 anos. De 2014 em diante,
supera os 85% o uso de celular para trabalho escolar. Os jovens estão usando, sim, o aparelho celular. Tem também computador de mesa e tudo, mas tudo baixando esse percentual. O maior percentual que continua aumentando é o uso do celular para trabalho escolar. E nessa mesma pesquisa, os dados demonstram que, e aí nós temos um problema, em torno de 50% dos professores têm dificuldade para preparar apresentações, slide e usar programas de multimídia, som e imagem. Esta é a realidade dos nossos docentes no uso, né, das tecnologias. Eles estão com maiores problemas do que os nossos próprios alunos. Eu trago aqui também uma pesquisa que se fez, isso exclusivamente no nosso Moodle FSM. Nesse caso aqui, utilizando tanto o presencial quanto o EAD. Os sistemas operacionais utilizados pelos alunos e pelos professores. 51%, né, utilizam o Windows, 34% o Android e 9% o iOS, né, da Apple. E os outros têm um percentual menor. Isso é importante saber, né, para quem vai se utilizar de certos sistemas operacionais, o que funciona e o que não funciona em cada aparelho, né, em cada dispositivo. E aqui também a categoria por dispositivo. Nós temos os desktop com 54%, e aqui vem, então, na nossa universidade de Santa Maria, né, no nosso EAD, no nosso presencial, o mobile aparece como 44% na utilização pelo Moodle. Vocês vejam que é bastante grande a utilização do dispositivo móvel, tanto em outras situações, mas muito principalmente no Moodle, né? E o tablet. Aqui também eu digo que nem tudo é terra arrasada, que os professores estão a utilizar, e os alunos também estão a utilizar as tecnologias. Desde 2014, nós fizemos aqui todas as postagens de professores e alunos. Vocês veem que está numa crescente. Isso aqui em todos os papéis, os professores, alunos, tutores, estão tudo representado nesse gráfico, né? E vem sempre num crescente até atingirmos, claro, em 2020 ali a nossa ascensão ali a partir de março, né, vertiginosa, né, no uso das postagens dentro do Moodle, né? E aqui do presencial, né, somente no presencial, os logins, não, esse aqui é excluído o EAD, né, que seria obrigatório a sua utilização, mas o presencial não seria, né, obrigatório até então, né? Mas também a utilização também se notava, né, uma forte utilização do Moodle, né, no ensino presencial, também em logins por mês, né? E aí, eu para finalizar a minha fala, eu trago uns excertos aqui. A fala vai ser rápida. As crianças, o Michel Serres, filósofo do nosso tempo, ele tem um livrinho, A Polegarzinha, de 2012, né? E ele diz que as crianças habitam o virtual, né? Por isso o nome do livrinho dele, né? Polegarzinha, né? Os adultos estão a destruir a faculdade de atenção das crianças com imagens de fatalidades. Isso é a pensar, né? E a internet, Wikipédia, celular, sites, está lá tudo documentado, está tudo ilustrado na internet, né? Então, ele pede, né, para que nós, docentes, né, professores, nos reinventar, né? E nessa nova ordem de reorganizar o ensino, ouvir a demanda do mundo, das populações, explicar o futuro que as novas tecnologias implicaram. E ele diz, de novo, né? O Serres, Harari, chamam a atenção, né,
que deixamos os grandes conglomerados, né, a se apropriar dos nossos dados, né? E nós nos encontramos no meio de disputas hegemônicas de outras nações, né? Então, isso é a pensar também. E ao final, aqui eu trago o Edgar Morin, de um livrinho também bem fininho, né, de 2010, Para Onde Vai o Mundo? E ele fala que o nosso mundo, hoje, sempre, né, sempre foi um mundo simultâneo, mas que nós estamos hoje em evolução, em revolução, em regressão e em crise. A evolução, há poucos anos atrás, né, com a invenção de bomba atômica, e Rutherford Curie, né, com essa questão atômica, ele diz que foi uma evolução, mas que o que acontece? Ele, claro, está sendo usado também na medicina, né, mas os próprios criadores dessa evolução, né, eles entraram em depressão, né, quando viram que essa evolução não era tão boa assim, né, que foi usado como uma bomba atômica, enfim. A revolução, as guerras, né, já fazem 60 anos que não temos guerra, né? A regressão que nós vivemos hoje com o meio ambiente, com as tecnologias, também não pode ser um vértice, né? Então, quando isso se desequilibra, né, nós temos problemas. E em 2010, ele dizia que nós estávamos em crise, que nós estávamos em perigo. E 10 anos depois, né, com toda essa simultaneidade, né, que nós vemos aqui, nós vemos que nós estamos em perigo, né? Esta crise que nós vivemos hoje, a gente não sabe resolver. Aí a gente diz que é uma cultura de um povo que come morcego. Essa cultura de um povo que come, ou comeu quando necessitava um morcego, hoje nos provoca uma crise e provoca um perigo, né? Então, esse mundo simultâneo está em perigo, né? É o que ele coloca. E ele fala também no terceiro mundo, né, que essa denominação terceiro mundo, economicamente, até nem está muito sendo utilizada, mas ele diz assim, que 15% das crianças de terceiro mundo acabam morrendo antes dos 15 anos por falta de nutrição. E 80% dessas populações são subnutridas. Então, o mundo não está sabendo conviver com esse tipo de coisa, né? E quando a gente fala em cultura, por que comeu um morcego lá no passado e ele trouxe essa cultura? Porque estava subnutrido, comia qualquer bicho, e isso a gente não soube resolver, não está sabendo resolver até hoje, né? E, por fim, ele traz bem no finalzinho desse livrinho, que é bem fininho, um semear, amar-se. Amar-se é cuidar-se, conhecer-se, instruir-se, a bondade com o outro, né? A empatia, o tutoriar o outro, né? O monitorar quem necessita, o ajudar o outro, né? Ser fraterno. Isto tudo como política de convivência, né? Não conveniência, desculpe, convivência, né? É amar-se e semear, amar-se. Então, isso deve ser um ciclo, e acredito que é isso que estamos a necessitar nos dias de hoje. É isso. Muito obrigado. Professor Paulo Colusso, observando as colocações no chat aqui, muitos elogios à sua fala, dando os parabéns. Parabéns aqui por ser o final do seminário, sim, muito forte também, os elogios em relação ao seminário. E não vi, assim, muitos questionamentos, mas muitas colocações, professor Colusso, né? Que o próprio aluno também sente a necessidade dos meios digitais, né? Então, o professor também tem essa necessidade de se aperfeiçoar. E algumas colocações aqui também, eu já vi que a Universidade Federal de Santa Maria e as outras talvez também, mas nesse momento já se colocou à disposição
né, que uns colocam assim que seria muito importante ter oficinas para preparar melhor os professores. Há outras colocações, vemos aqui, de que o próprio seminário já trouxe muitas dicas, muito conhecimento, né, muita troca, e estão agradecendo muito. E algumas colocações assim também, professor, o retorno às aulas, né, que a gente não sabe quando, não vai ser mais o mesmo, né? E mesmo presencialmente, o professor buscou, se reinventou, e nesse buscar e se reinventar, ele vai continuar usando essas tecnologias também, que o aluno gosta e que a gente consegue chegar melhor a esse aluno para acontecer, então, o processo da aprendizagem, né? Aqui alguns professores também colocaram que não estamos velhos para o novo, né? Então, a gente está aprendendo talvez com mais dificuldade, os que estão mais anos já trabalhando na educação, né? E a questão dos gestores, alguns colocam também, que é muito importante o apoio dos gestores, sejam municipais, sejam das escolas estaduais e das universidades também, né? E, enfim, colocações aqui que a gente, então, precisa ir em busca, se adaptar a essas novas ferramentas, né? Muitas coisas o próprio seminário já trouxe, e, né, o professor Colusso trouxe essas ótimas contribuições para nós também. Mas, assim, o professor, o magnífico reitor, no início, colocou a universidade também à disposição, né, professor Colusso? Assim, um questionamento também, aqui eu vi algumas dicas, mas não em forma de questionamento, né? Mas eu também ouvi você colocar como a universidade pode chegar às escolas municipais ou estaduais, para eles também implantar, né, como projeto piloto, talvez, um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, professor. Não, é isso que eu até achei que o magnífico reitor ia comentar, mas esse trabalho, essa aproximação da universidade com o ensino básico, a educação básica, né, deve acontecer, acreditamos, mais fortemente, né? Então, é isso que a gente está buscando num projeto novo, que eu achei que até que o magnífico reitor iria comentar, mas ele deixou talvez para outra oportunidade. Mas a gente está trabalhando muito com isso, né? Essa aproximação da universidade com a educação básica tem que acontecer mais fortemente. Ela acontece hoje em diversos projetos, em diversas atuações que se tem, né? Mas ela deve, sim, acontecer. E claro, como disse também, nós oferecíamos capacitações de diversas, nós tínhamos mais de 20 cursos por ano, mas a procura pelos professores não era tão grande assim, né? Agora, com essa necessidade, com se obrigaram, né, praticamente, eu não gosto dessa palavra, mas assim, nós estamos tendo que fazer acontecer, colocar a mão na massa, né? Uma situação que o Sené traz, né, muito fortemente, né, que é um artífice, né? Nós temos que colocar a mão na massa, né, para agora conseguirmos, né, dar conta de aproximar o nosso aluno, de fazer essa comunicação, essa informação, né, chegar mais fortemente, né, no nosso aluno, para ele ter um aprendizado, para a gente conseguir, né, ter sucesso no nosso ofício, né? Então, é isso que a gente tem que agora trabalhar mais fortemente, né, capacitar, ser capacitado, né, por isso que a gente fala lá na capacitação docente, é importante, né, ele buscar, o docente tem que buscar agora, né, não se qualificar, se capacitar, mas se reinventar mesmo, né, como eu falei, às vezes tem coisas simples, né, que se pode fazer, porque eu às vezes fico ansiado que eu também tenho alguns aplicativos que eu tenho que usar e eu vou demorar um tempo muito grande,
para mim dominar aquele aplicativo, mas eu tenho muita coisa simples que eu posso fazer também. É tirar uma foto, é apresentar. Essa questão, assim, eu estava trabalhando agora com os professores aqui da SMED, aqui de Santa Maria, e eles levaram alguns materiais, algumas ferramentas, assim, coisas simples, né? Uns palitinhos, as coisas, mostrando lá um porco-espinho, sabe? E eu digo, pô, é isso, sabe? É isso que a gente está precisando, é tirar uma foto daquilo ali, mostrar para o aluno, fazer acontecer essa educação de uma forma diferente, né? De uma forma como a gente não vinha fazendo. Mas é possível, sim, né? A gente se reinventar. Não precisa ter tanta tecnologia e tanta capacitação também. Isso mesmo, professor Colusso. Aqui umas colocações também, né? Podemos nos preparar para novos tempos, né? Estamos nos preparando, né? Esses novos tempos na educação para os alunos, para os professores, para os gestores também, né? Então, não é pela pandemia que a gente queria, digamos assim, evoluir mais, assim, de forma a buscar mais e mais, né? Mas nos ajudou essa situação, enquanto educadores, né? A nós ir mais em busca desses meios digitais também, né? Na aprendizagem, né? No processo ensino-aprendizagem na educação. Mas, Claudete, mas, Claudete, eu vou dizer uma coisa para vocês. O vírus, né, tem as setinhas para fora, né? Só que os gestores ficaram com as setinhas para dentro. Sabe? Eles estão, não digo oprimidos, mas é difícil ser gestor hoje, né? Porque nós vamos perder muitos professores, nós vamos perder, não é perder, vão ficar para trás muitos professores e muitos alunos nessa situação, né? Porque não vai dar para atender todo mundo, nós não vamos conseguir os 100% que a gente conseguiria, né, presencialmente, com certeza, isso eu tenho certeza, isso a gente não fala, né? Mas como gestor, a gente vê, a gente tem os indicadores, gente, nessa caminhada aí, né? Mesmo recuperando, nós vamos ter um lapso aí de formação de todos os cursos, desde o ensino básico lá até as nossas faculdades aí, nossas formações superiores aí, com certeza, né? E isso já preocupa o próprio país, né? Porque isso vai repercutir também economicamente lá na frente, né? Exatamente. Temos um percentual muito grande que nem tem acesso, né, na sociedade brasileira. Então, não sei se alguém mais tem uma colocação. O professor Colusso já deve estar vendo, né? Ela já tem a presença de vários colegas coordenadores de polo. Então, estamos chegando ao encerramento dessa nossa fala. Agradecemos muito as suas contribuições no seminário, fechando, então, com chave de ouro.